Boa noite, meus queridos amigos, como vocês estão? Mais um sábado à noite, 20 horas, o nosso programa Mundo Espírita, no canal Enigmas de Outro Mundo. Hoje o programa é especial de Natal, estamos há poucos dias. Há 5 dias do Natal. E hoje é especialmente sobre isso que nós vamos tratar aqui. Já estávamos com saudade de vocês, então aquele momento especial, curta, comente, compartilhe, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe sua pergunta, seu comentário, faça parte, interaja com a gente. Nós gostamos desse momento de interação entre nós e vocês. E já agradecendo, né, por esses meses de programa. Sim. Chegando ao fim do ano, né? Isso. Chegando ao fim do ano. Mas você está esquecendo da prece. Comigo a prece. Sempre. Então vamos lá. Rogar, né, ao menino Jesus, que já cresceu, mas a gente chama o menino Jesus, a sua mãe santíssima, que envolva todos nós, todos os brasileiros, os natalenses, todos nós que estamos aqui sintonizados nesse momento de paz, de harmonia, de estudo, e que ilumine cada um de nós, para que possamos seguir sempre firmes no caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. E o seu Natal, tudo preparado? Não preparo nada, viu? Muito bom. Como é que tá a tua casa? Mesmo luz. Muita luz. Luzes, câmera, ação. Brincadeira, gente. Nós vamos falar hoje sobre o Natal. O que é o Natal para os espíritas? O que é o Natal para os espíritas? Quando é que Jesus nasceu no seu coração? Isso, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu estava querendo chamar a atenção, a última palestra que nós tivemos na nossa casa, né, que o nosso palestrante fez um apontamento sobre a questão do Natal, né, sobre a questão da real comemoração do dia 24 para o dia 25, né, que a gente faz isso, ceia pós ceia, né, e a gente utiliza de uma forma simbólica essa data, que a gente sabe que é uma data simbólica, né, adotada pelo catolicismo na época, pelo cristianismo, direcionada ao catolicismo na época, que usa essa data do dia 25, né, como a data do nascimento do Cristo. Mas, segundo a literatura, nos diz que essa data é simbólica. Nós não sabemos exatamente o dia exato do nascimento do Cristo. Até porque, com o passar dos anos, a gente teve o advento de 2 meses serem inseridos, né, no decorrer do ano, que é julho e agosto, né? Entraram com 31 dias. Houve a questão da redução do mês de fevereiro para 28 dias. Então, isso atrapalhou de certa forma, né? Vem mudando ao longo do tempo, né? E para os orientais, né, eles comemoram o nascimento do Cristo no começo de janeiro, para outros em março, né? Até maio também. Algumas civilizações sempre buscaram entender, de acordo com seus estudos, a sua história, cada um direcionado ao nascimento de Cristo com suas pesquisas. Mas, de qualquer forma, é uma data simbólica, mas não deixa de ser importante, né, por isso. Né? E aqui a gente não quer desmistificar, ou a gente não quer derrubar, ou a gente não quer que você desacredite ou deixe de viver o seu Natal. Porque nós vamos falar o que é o Natal na visão espírita, mas isso não impede de você vivenciar o que você quiser. E alguns símbolos do Natal, ele vem sendo criados, né, durante o tempo, né? A árvore de Natal é uma contribuição alemã, né, do século VIII, né? A questão da árvore, a questão também do Pai Natal ou Papai Noel, né? É uma contribuição o bom velhinho que tomou o canto de da Jesus. Turquia, né? A Turquia no século IV, desculpe,
insere esse advento do Pai Natal ou Papai Noel, né? Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra, meados do século XIX. Então são símbolos do Natal que a gente vai usando e vai adentrando. Percebe como muda as coisas? Porque hoje quase não se manda mais cartão. E eu acho que era uma tradição que eu gostaria que voltasse, não é? De certa forma, se eu não estou enganado, eu vi algumas pessoas mantendo, retomando essa tradição, sabe? Essa tradição dos cartões, da simbologia do cartão, da preocupação com o outro, da lembrança do outro, né? Da lembrança da importância que o outro tem em nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas queridas, né? Mas o Papai Noel, na realidade, ele vem incrementar as vendas, né? Ao comércio, né? É um símbolo que vem incrementar, tanto que a gente, às vezes, algumas famílias cultivam muito isso nas crianças, né? E o comércio agradece. Como outras datas, né? Dia dos Namorados, Dia das Mães, são invenções que vêm mexer com o comércio, né? E às vezes a gente acaba entrando nesse mundo e deixando o real sentido do Natal em segundo plano. Exatamente. E aí, como tem outras datas, mas aqui, né, no Brasil dia 25, nós aproveitamos para ter uma data para a gente lembrar ou para a gente refletir. Então a gente aproveita o momento do Natal para refletir quando é que Jesus nasceu, o que é que ele veio fazer aqui. Então, o Natal para nós espíritas significa renascimento, momento de reflexão, de introspecção, de refletir nesse momento especial que é o nascimento de Jesus. Então, não há nada de errado com a árvore, não há nada de errado com o Papai Noel, como ele falou aí, de onde veio essas tradições, mas nós temos a missão de educar. Jesus veio aqui o tempo todo que ele passou na nossa terra, no planeta Terra, enquanto encarnado, ele veio mostrar, educar, sensibilizar a nós com a sua vida. Onde foi que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Quem estava com ele? Os animais, os pais, não é? Então, esse momento de Natal seria para a gente unir aos nossos. Não somente a família, mas a natureza, os animais, para a gente se preocupar com tudo isso que está ao nosso redor e que faz parte da nossa vida. Então, não há nada de errado com a árvore, com o Papai Noel, mas nós deveríamos colocar na nossa mesa, na nossa decoração, um presépio, porque é isso que simboliza o nascimento do Cristo. Ele lá com os animais, com a mãe, com o pai. O presépio deve ser a nossa decoração no Natal. Você acha? Eu imagino que essas datas, nós distorcemos as datas, já é costume nosso, né? Quantos filhos passam boa parte do ano afastados das suas mães e aparecem no dia das mães com um presentinho, né? Uhum. Quantos filhos, quantas pessoas nas nossas vidas a gente acaba não se relacionando o ano inteiro e uma vez por ano se aproxima e a gente mantém um momento de compartilhar uma ceia. Errado? Não é que seja algo de errado. E que esse momento seja um momento de reconciliação, sim. Mas que a gente não transfira o espírito de Natal, né? Não transfira para o quê? Para o simbolismo da mesa farta, né? E a quantidade grande de presentes, né? A gente não faça a menção... Desperdício. Não leve isso, coloque a questão do espírito de Natal nessa conjuntura. Porque nem todas as mesas vão estar fartas. E as famílias que se reúnem, trocam presentes, o que mais a gente ouve no meio dessa família? O presente é um símbolo, não é o mais importante. O mais importante é a gente se reunir, a gente estar com os nossos familiares, que muitas famílias fazem um esforço enorme para nesse dia estarem juntos. Eu estava querendo comentar, e me veio à mente agora, a última palestra lá na Nobreza da Vida Eterna, domingo, que foi nosso amigo Romão, a última palestra, e ele falou sobre essa questão. Ele nos chamou a atenção,
se Jesus estivesse conosco e fosse na nossa ceia de Natal, o que é que ele faria? Qual seria a primeira atitude dele na ceia de Natal? E a gente ficou meio assim, né? Se ele tivesse encarnou Jesus, ele fosse... E foi convidado para ceia na nossa família. Ceia. Qual seria a primeira atitude dele? E eu fiquei meio... E ele chegou... Ele ia comprar um sapato novo? De forma alguma. Um presente? Não. Uma roupa? Seria a primeira atitude, seria uma prece. A gente faz uma prece. Às vezes até, e o nosso palestrante lá no momento, né, nosso querido Romão, ele comentou sobre isso. Muitas vezes nós esquecemos da nossa prece no dia da ceia de Natal. Hoje é sábado e o Natal será de quarta para quinta, não é? Isso. Então, vamos refletir sobre isso, principalmente nós que estamos estudando o Evangelho de Jesus, nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos espíritas, porque isso não pode continuar desse jeito. A gente não quer tirar o glamour, vamos falar assim, da sua festa, mas a gente quer lembrar o porquê que nós estamos com isso. Resgatar o verdadeiro espírito do Natal. É cada um refletir em você, em nós, em mim, eu em mim, ele nele, no que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando. Isso é muito importante. E o mais importante, não juntar a família só no dia de Natal e os outros dias do ano, né? Será que eu não devo refletir que eu preciso perdoar o meu irmão, não só no fim do ano? Será que eu preciso refletir que eu não posso entregar sacolão só no fim do ano? E o ano inteiro as pessoas com fome, e eu só consigo fazer... Que bom que você consegue, mas e o resto do ano? Você me chamou a atenção para um ponto, né? Nós fazemos trabalho de rua, o trabalho de rua com as pessoas... Quinzenalmente, com as pessoas em situações de rua. E o que a gente observa é que é isso mesmo. O mês de dezembro é um mês que as energias positivas ela realmente chegam. Que as pessoas sensibiliza as pessoas, de certa forma. E a gente, quando vai para as ruas, a gente percebe a quantidade de pessoas com sentido de caridade aflorado. Né? Mais pessoas nas ruas fazendo caridade, buscando levar um pão, buscando levar uma atenção àquelas pessoas que estão ali, um cobertor, atenção, que é o mais importante. E o que a gente percebe é que isso se finaliza ao final do mês de dezembro. Às vezes não precisa nem finalizar o mês de dezembro, basta passar o Natal. O Natal. Dia 26 é como se tudo tivesse passado. Então, é como você disse, que essas energias sejam catalogadas para o resto do ano. Para refletir, para mudar a conduta. Mudarmos nossa conduta para que a gente entenda que essa forma de agir, que ela fique. Não seja algo esporádico, só direcionado ao mês do ano. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não só falo dos espíritas, nós que nos dizemos seguidores do Cristo. Eu estou o tempo todo falando isso. Nós que nos dizemos seguidores do Cristo, nós precisamos mudar essa consciência. Cabe partir de nós isso. Então, não é fazer o jantar pensando no que a cunhada, no que a sogra, no que o pai, no que o irmão vai dizer. Se a mesa não tiver arrumada, alguém... Não, é o verdadeiro sentido do Natal, é união. É juntar a família para conversar, para olhar no olho, para saber o que está se passando com um, com o outro. Conversar, interagir. Claro que a gente quer uma mesa bonita, porque a gente faz esse glamour para receber a família, né? É bom a casa arrumada, mas sem desperdício, sem colocar isso ponto-chave, né? Ter a sua árvore, a gente não é contra isso, mas ter também o dono da festa. Falar sobre ele, fazer essa prece antes do jantar, não é? Não é dar mais importância a um presente do que é estar junto com o irmão, né? De perceber qual é a mudança que eu preciso fazer na minha família para que esse relacionamento melhore, não é? É deixar de picuinha, porque às vezes, dentro da nossa família, nós fazemos isso. Uma bobagem, uma coisa pouca, e que a gente faz isso uma grandiosidade e não deixa para lá, né? Então, cabe a nós refletir isso, cabe a nós levar essa prece para dentro da família, cabe a nós começar a conscientizar, a mudar essa consciência
daqueles que está ao nosso redor com as nossas atitudes. Ok, a árvore, leva você o presépio, coloca lá, né? E você passa pela questão de responsabilidade com relação aos nossos filhos, né? O que é que nós cultivamos nos nossos filhos, né? Esse espírito de Natal, ela tem que ser repassada para nossos filhos de uma forma que os presentes não sejam o carro-chefe do Natal, né? São crianças ainda em processo de construção de caráter, construção de formação do ser. A gente sabe, né, como espírita, que eles trazem uma bagagem muito grande, mas nesse processo de formação atual, a gente precisa também colocar esses pontos. O presente não pode ser algo que o carro-chefe desse dia, que a questão do Papai Noel não seja usada como artifício para que esse dia seja legal ou não, seja um dia importante ou não. Trazer eles para reverenciar literalmente o simbolismo do dia, daquele que esteve conosco, que teve um tempo conosco aqui, que está conosco, nosso irmão mais velho, que nos trouxe todos os ensinamentos de como progredir, como evoluir. Então, a sua vida toda foi uma educação para nós. Isso, né? A figura do Papai Noel não pode se sobrepor à figura do Cristo, né? É um ponto muito importante que a gente tem que colocar em pauta para que isso não se torne... Isso influencia muito no caráter dessas crianças. Né? Principalmente se essa família tem muitas crianças, né? Sentar ali 5 minutos e falar para elas. Olha só, quando você centraliza o papel do Papai Noel, você tá fomentando uma criança consumista. Vamos usar outra palavra bem interesseira. Não é isso? O interesse dela é o presente, né? É receber o presente, né? E ela pode ficar muito abalada se não chegar o que ela pediu. O exagero, né? O desperdício. A questão do exagero, porque a mesa é tão farta que a gente não sabe o que comer primeiro, né? E acaba o pecado da gula, o pecado da justiça. A gente tem que entender que quando esse espírito de Natal, quando está apelado à questão da mesa farta e dos presentes, a gente tem que lembrar que há uma imensidão de famílias que não estão nem com mesas fartas, nem com presentes. Aí pega esse espírito do mas Natal. Desculpa, Cíntia, mas essas famílias, elas podem ter um espírito de Natal até mais consolidado que os nossos, que está atrelado ao consumismo, né? Ao que o outro está pensando, a desunião na família, né? Às vezes a falta das questões materiais nem sempre quer dizer que a família está desunida. Nem sempre, pelo contrário. A gente tem relatos de casais, de pessoas que quando estão numa situação mais complicada financeiramente é onde eles estão mais unidos. E às vezes quando chega a fartura, né, a desunião acontece. Eu digo casais, mas a gente fala irmãos, briga por heranças, se vocês imaginam, a gente imagina, briga por heranças, briga pelo que existe na família. Então a gente precisa, com relação aos nossos filhos, a gente precisa começar a educá-los, direcioná-los, a entender o que realmente vale a pena. Porque parte daí da educação, de como a gente está mostrando o Natal para as nossas crianças, para os nossos filhos, nossos sobrinhos pequenos, né, levando eles a conhecerem o presépio, a falar sobre isso, a mudar essa consciência para que isso vá sendo mudado. Se a gente não fizer nada, vai passar todos os anos e vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Né? E isso é tão importante porque o que mais a gente ouve falar no Natal? Ah, é Natal, deixa isso para lá, não é? Vamos fechar os olhos para essa discussão, para esse problema, para essa falta de perdão, porque é Natal. Então aproveita e faz isso sempre, não é? Não é porque é Natal, é porque é meu irmão. E quando a gente passar a mudar essa mentalidade, que eu preciso perdoar, que eu preciso relevar, que eu preciso educar, não só em dezembro, mas em todos os dias do ano, aí o Cristo nasceu em nós. Isso. Né? Aí vai ser Natal todos os dias, porque essa é a atitude que o Cristo espera de nós. Que a gente perdoe sempre, não só no Natal. Que eu consiga doar não 10 sacolões, mas 1 quilo de alimento mensalmente, né? De acordo com as minhas possibilidades. E se eu não consigo doar alimentos, que eu doe o meu tempo, né? A minha inteligência,
se engajar em algum projeto que faça diferença na vida das pessoas e não somente no Natal. Isso é extremamente importante. Então, se eu relevo as atitudes que me causam tristeza, raiva no Natal, então por que eu não relevo as outras vezes, né? Isso, relevar não quer dizer deixar de resolver a questão, mas olhar com um olho mais de fraternidade, olhar com mais amorosidade para essa família que a gente ouve todo mundo dizer o que é mais importante, a família. Qual é a base? É a família. Então, se é a base, se é o mais importante, como a gente está agindo com a nossa família, né? O momento é de renovação, de ideias, de pensamento, de atitude, e não ficar só na palavra, só na mesa farta. É juntar tudo isso. Juntar a família ao lado de uma mesa farta sem desperdício. Eu aproveitar o Natal e dar um presente com muito carinho a quem eu amo da minha família, no caso dos amigos secretos, mas também eu refletir como eu estou me comportando diante da minha vida, diante da minha família. Isso é extremamente importante, a gente refletir isso. Se não passa Natal, passa dezembro e continua Ou a a gente mesma ouvindo, coisa. eu vou ter que estar naquela mesa com meu cunhado, a minha irmã, aquele povo que eu não suporto. É assim que a gente começa a colocar quando a gente tem alguma pouca afinidade com alguém da família, né? Ele tá Vai sendo estar fulano importante, sentado na mesa mentindo, vai estar Beltano, né? Então a gente tem que ter mais paciência, mais mais leveza. leveza com as coisas, porque não vale a pena. Não vale a pena, né? E que o sentido fraterno chegue, né? Chegue. A gente tem essa questão de renascimento do Cristo dentro de nós, é a questão de mudanças, né? A questão de mudança para o que realmente vale a pena. Parece que, quando a gente vai falar do Cristo, parece que ele passou, deixou a mensagem é muito bonita, a gente abre o Evangelho, é esplendorosa a mensagem, ela é tocante, ela é sensível, ela é perfeita. Mas parece que é tão difícil a gente colocar na Não prática, internaliza. né? Não coloca na prática no dia a dia. Não Né? adianta você. Eu vi esses dias, acho que no Instagram, falando sobre isso. Não adianta ler 10 livros. Não é sobre quantidade. É você ler um e conseguir fazer alguma mudança nesse livro que você leu. Não adianta eu estudar todos os dias a doutrina espírita e eu não conseguir fazer nenhuma mudança em mim, nas minhas atitudes. Ou pelo menos pensar, começar. Porque começa no pensamento. Eu começo a estudar o Evangelho, a olhar e dizer: poxa, mas se Jesus estivesse aqui, ele não ia gostar de me ver fazendo isso. E as minhas atitudes começam a me incomodar. A mudança começa aí. Aí eu penso: poxa, tá estranho. Por que eu tô fazendo isso? Tá me incomodando, né? E aí começa a nossa transformação. Não é de um dia para o outro. Começa no pensamento. Poxa, eu tô fazendo isso? Mas e o Cristo? Como ele ficaria se ele estivesse aqui me vendo fazendo isso? Então não adianta ler o Evangelho inteiro, Novo Testamento, Velho Testamento, todos os versículos, não adianta. Tem o número do versículo tudo guardado. Não adianta. Não adianta. Isso é importante, é lindo, eu acho lindo. Mas eu não consigo, viu? Mas é internalizar. Mas se você internalizar, colocar em prática no seu dia a dia, né? Trazer isso para o dia a dia, trazer isso para a convivência com as pessoas que estão ao seu redor. Não é a convivência só com a sua família, de uma forma geral. Isso, né? principalmente com você. Mas a gente traz para dentro, para essa data, a gente relaciona essa data porque é onde as famílias se reúnem. Né? E a gente aproveita. E a gente aproveita para colocar e chamar a atenção das nossas atitudes, especificamente esse dia, né? Para que a gente comece a olhar mais para si, né? Já que a gente não pode mudar o outro, mas que a gente possa mudar a maneira com que eu vejo o outro, né, também. Então, a gente tem exemplos de pessoas que conseguem mudar ainda numa só existência, né? A gente começa a ver pessoas mudando e que a gente pode dar esse espaço, né? Pode dar esse espaço de mudanças, não fomentar coisas, porque às vezes nós temos um problema em família, é uma coisa tão boba, né? Uma discussão que aconteceu, uma mudança de opinião. Nós passamos por um momento muito difícil há algum tempo atrás, onde as famílias, as questões políticas conseguiram afastar as pessoas, né, as famílias, né, que isso não seja... Que absurdo. É um absurdo porque o que realmente é importante, né,
Não que a política não seja importante, não é isso, mas o que realmente é importante? O que realmente vale a pena? Será que os momentos bons que eu tive com aqueles, o irmão, o tio, o sobrinho, Até marido, esposa. se sobressai ele está abaixo de uma diferença de opinião? Tem uma diferença de opinião, né? Uma diferença de opinião, uma diferença de visão. Porque se for falar por a questão ideológica, não existe ideologia perfeita. A ideologia é algo que você se apodera, começa a trilhar, mas ela tem lá seus deslizes. Não existe uma perfeita, né? Existe uma cabeça aberta, existe entender a posição do outro, entender o que o outro pensa também, e com o diálogo, né, quando a gente fala em discutir, não é uma discussão, é um diálogo, colocando os argumentos, o porquê. Mas os argumentos não é para ser obrigado ao outro entender. Não é isso. A gente não tem como obrigar ninguém a entender, até porque se o outro não quiser entender, não vai entender de jeito nenhum. Até a gente às vezes não se entende, né? Porque se o outro não quiser entender, você pode trazer milhões de argumentos e não vai colar. Não vai adentrar. Vai bater na parede e vai voltar. Né? E às vezes acontecem as discussões, né? Tem até uma frase que diz assim: quando você não tem argumentos, você ataca o argumentador, né? Você ataca o outro argumentador, que ele se sobrepõe e você não tem argumentos para devolver, então você acaba atacando, gritando. Então aquela discussão, que era uma discussão tranquila, que era uma conversa tranquila, vira uma discussão. Então assim, foram momentos difíceis, que se acalmou um pouco, que a gente consiga acabar com isso. Exatamente. A gente consiga acabar com isso, consiga colocar que a família da gente está acima disso. A família, os amigos, as pessoas... Viva as diferenças. As diferenças, porque se fossem todos iguais, eu não me aguentaria, outro do mesmo jeito. Então, eu venho e voltando, puxando um pouco a questão do palestrante, do Romão, comentando lá na casa, né? Ele além do que disse, o que é que o Cristo faria caso fosse convidado para a nossa ceia de Natal. Chegasse para a nossa ceia de Natal e a gente, né, acabou escorregando, ele faria uma prece. E ele foi mais à frente, ele comentou também o seguinte, acho incrível as colocações, né? Ele fez uma outra colocação que a festa ficaria segundo, terceiro plano. Talvez ele fosse fazer o evangelho do lar. Tem um grupo aqui em Natal, eu vou tentar lembrar o nome do bairro, tem um grupo aqui em Natal, que na noite de Natal, o Natal deles é na rua. Eles saem para fazer Eles saem para fazer a entrega da comida, na noite de Natal. A gente ainda está longe disso, né? Tá. Porque a gente está no meio da família, no seio da família, mas já há grupos que vêm e que tiram essa data para isso. Então, nós precisamos começar algo. Nós precisamos começar essa educação em nós, precisamos começar essa mudança em nós. E quantos de nós, eu já ouvi milhares de vezes dizer assim, poxa, mas ontem começou 2025, agora a gente já está chegando em 2026. Rapidamente o ano passou. Isso é uma coisa para a gente refletir. E o que a gente fez nesse tempo? Então, o que fizemos de outro ano? Exatamente. Não deixe passar mais um Natal, né, com raiva de alguém, sem perdoar, sem se perdoar. Não deixe passar mais um ano sem se engajar em algo de bom, que faça diferença na vida das pessoas. Que a prática da caridade, como fala Jesus, como fala Joana, como fala todos os espíritos que querem que a gente perceba a importância dessa prática, dessa caridade, tanto material como moral. Que você não esteja no centro, na igreja, no templo, no lugar que te traz essa energia todos os dias. Mas que o dia que você tiver, você esteja inteirado na prática do bem, da oração, da interpretação daquela mensagem que aquele palestrante, como ele, né, falou muito hoje, tá trazendo naquele momento. Então, esteja inteiro aonde você estiver. Se eu só vou ao centro, no nosso caso, ao domingo, no meu caso, na minha malé, ao sábado, que eu esteja inteira, né, compenetrada no trabalho que eu preciso desenvolver ali. E o centro não precisa de mim. E a igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. Então, não deixe o tempo passar
mais um ano sem se você engajar, né, se, No em trabalho do algo, bem. no trabalho do bem, né? Que faz muito bem a nós mesmos. Exatamente. Seja o tempo que você tiver, esteja inteiro. Se está com sua família, esteja inteiro. Se você está na sua igreja, esteja inteiro. Se você está no seu trabalho, esteja inteiro. É um momento, o tempo todo que a gente está pensando nisso. Porque eu estou aqui fazendo o programa e pensando no, mensagem. Não, agora eu estou aqui, nesse momento. Né? E eu vou viver esse momento aqui. Interessante. Né? E o comentário, assim, o direcionamento maior, a gente entender que é um momento. Né? Quando a gente lembra do Cristo, lembra do Evangelho. Né? Que esse Evangelho que a gente vem há tanto tempo mergulhado neles. Que esse Evangelho que fica debaixo do nosso travesseiro, que a gente faz a leitura à noite antes de dormir. Que esse Evangelho que a gente faz nas casas espíritas, nas igrejas, nos seus templos, qualquer ele que seja colocado em prática. E que a gente consiga interiorizar a presença de Jesus via o Evangelho, que era isso que ele queria. Era isso que foi a função dele, foi a missão dele, foi trazer o exemplo, né? E o Evangelho ficou. E parece que a gente, passado esses 2000 anos, e diariamente a gente tentando mergulhando nesse Evangelho, mas a gente não coloca em prática. Que a gente consiga fazer com que o Cristo esteja em nós. Porque não é a perfeição. Isso. É a busca por ela. E alguns exemplos, eu estava vendo alguns exemplos, né, de algumas pessoas, de alguns personagens bíblicos, né, alguns personagens que vêm nos trazendo exemplos, né, eu trouxe aqui uns pontos bem interessantes sobre esse renascimento do Cristo, ou nascimento, porque não é renascimento. Né? Que a gente está no processo de mudança, de evolução, então é o nascimento. Né? Então tem alguns pontos interessantes que eu vou trazer para vocês, para nós. Né? Perguntamos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus para ela? E ela nos respondeu. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, o que até então eu jamais sonharia. Renascimento. Podemos ter escorregado, podemos vir de situações difíceis, podemos ter tido atitudes desconfortáveis, atitudes nada memoráveis, mas existe um momento de recomeçar, de se rever. Vai, não peques mais. Não quer dizer que outros escorregos não irão acontecer, mas que a gente entenda que, pelo menos naquele ponto, a gente tem aprendido, tem entendido a mensagem. Ter se esforçado. Ter se esforçado. E a gente traz mais, né? Perguntar a Pedro, né? Quando deu o nascimento de Jesus para ele? E ele respondeu dessa forma. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu o havia negado, né? Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Né? Você vai me negar no momento que o galo cantar a terceira vez. Né? Mais ou menos isso, né? Ao cantar a terceira. Né? E ele lembra que quando escutou que ele realmente o tinha negado, né? Recomeçou, ele reveu todos os ensinamentos de uma forma plena. Será que nós já estamos preparados para isso? Rever todos os ensinamentos de Jesus de uma forma plena? Muito fácil não, a gente sabe disso. Né? Nós vivemos uma sociedade difícil, né? Mas essa vida de tranquilidade, de mudanças, a gente pode fazer isso. Porque depende de cada um de nós, depende da nossa vontade. Né? Não é fazer com que as pessoas digam, você vai ficar omisso às coisas, você vai ficar sendo um coadjuvante, você vai ficar sendo uma pessoa passiva frente às coisas. Não, de forma nenhuma. Mas que você também não seja aquele que jogue combustível nas situações difíceis. Que você não seja aquele que não esteja ali para apaziguar. Como disse, eu gosto muito de palestras, e todas as palestras que a gente consegue ver, eu consigo assimilar e guardar alguma coisinha, né?
E há muito tempo atrás, uma das nossas queridas Evaíta, nossas queridas companheiras de jornada, né, de divulgação da doutrina espírita, ela fez um comentário lá na casa sobre isso, que nós sejamos pacíficos, mas que também sejamos pacificadores. Não adianta você ser só pacífico. Ser pacífico é só estar zen, só não retribuir, né, da mesma forma, mas que você precisa ser pacificador. Você precisa ser alguém sereno que consiga apaziguar situações difíceis, que consiga trazer paz, ou pelo menos tentar trazer paz para as situações difíceis. O ambiente. Né? Para o ambiente, né? Então, a gente... e tem mais um, assim, muito bonito que eu trazer com relação... se perguntássemos a São Francisco, né? A Francisco de Assis, o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, né? E quando teria nascido para ele? O nascimento de Jesus no seu íntimo, né? E ele diz assim, Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e meu nome para segui-lo. Ele é uma fonte inesgotável de amor. Né? Lindo. Então, quando a gente entende, né? Entende essa questão de quando Cristo nasceu, a gente está falando... No mundo, é dentro de nós. A gente está falando das datas, né? Do simbolismo das datas, né? Que nada contra o simbolismo das datas, mas o importante é quando esse espírito natalino realmente nasce, quando Jesus nasce. E se todos esses conseguiram, por que nós não conseguiríamos? Isso, né? E a gente está vendo os exemplos de vida. Será né? que falta esforço? Né? Será que falta vontade? Falta muito, falta muito. Mas que a gente tenha essa predisposição, que a gente consiga ter essa inclinação e que a gente consiga ter um Natal com muita paz, muito amor, muita harmonia e principalmente muita luz nos nossos corações. Né? Mesmo que a mesa não esteja tão farta, mesmo que os presentes não cheguem, né? Mas que a gente esteja em harmonia conosco e com nossa família, nossos entes queridos. Certo? Certíssimo. E um Feliz Natal para vocês. Exatamente. Um abraço no coração de cada um. Muita luz, muita harmonia, como o Ricardo falou. Muita reflexão. Isso é importante, né? Como nós estamos. Nunca vamos deixar de recomendar isso. Que estar no Natal é estar com Jesus. Então, que ele possa estar presente na sua ceia, na sua mesa, no seu seio familiar, no nosso seio familiar. E já agradecendo a todos vocês pelo carinho de sempre, pelo carinho esse ano que a gente iniciou o programa. Né? Pela paciência. Tem gente que estão todos os sábados, quando há algum problema técnico que o programa não vai ao ar, vão no meu privado. O que aconteceu? Não veio. Então, a nossa gratidão a você que está aí sempre conosco e sempre pedindo. Não esqueça, comente, compartilhe, se inscreva no canal, curta, porque isso vai nos ajudar, nos incentivar a seguir em frente sempre. Um enorme abraço para cada um de vocês. E Ricardo vai finalizar. Harmonizados, já estamos. Depois de alguns minutos falando sobre o Cristo, não tem como não deixar de estar harmonizados. Quando nos aproximamos desses ensinamentos, desses direcionamentos, do exemplo que ele deixou. Que nós tenhamos um Natal cheio de luz, de paz, de harmonia. Que possamos aproveitar esse momento de energia positiva, de energia do bem, para nos transformarmos como seres, para buscar o caminho da paz, o caminho do bem. Que possamos enxergar o próximo como alguém, como nosso irmão, independente de quem ele seja, independente do que tenha feito, independente das suas opções, dos seus direcionamentos. Que possamos entender as posições dos nossos entes queridos sem julgá-los, porque não estamos aqui para julgar ninguém. Que possamos estar sempre atento aos nossos deslizes, às nossas escolhas, nos vigiando, nos observando nos nossos direcionamentos, para que nós tenhamos
nós tenhamos o Evangelho sempre como o nosso guia, dia a dia. Que assim seja.